O sistema educacional na Espanha, mais precisamente falando sobre educação pública, tem qualidade? É totalmente gratuito? Como será que funciona? Então não saia daí, porque neste vídeo nós vamos responder todas essas perguntas e falar tudo o que você precisa saber sobre o sistema educacional aqui da Espanha. Habla galera, beleza? Seja bem-vindo a mais este vídeo aqui do nosso canal. Se você está chegando agora por aqui, eu sou o Thiago. E eu sou a Luciana. E neste canal nós falamos tudo sobre a Espanha, seja para quem quer morar, conhecer ou apenas matar a curiosidade. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o sistema educacional na Espanha, mais precisamente sobre a educação pública. Então, se você tem curiosidade de saber como funciona a educação aqui na Espanha, se tem qualidade, se é totalmente gratuito, como é a adaptação das crianças estrangeiras aqui, então você precisa assistir até o final. Aqui na Espanha, a educação está regulamentada pelo Ministério da Educação e Formação Profissional, porém, cada comunidade autônoma tem a sua autonomia, tem a sua autoridade para gerir os centros educacionais e as escolas. Para quem ainda não está familiarizado aqui com a questão das divisões políticas da Espanha, uma comunidade autônoma seria comparado no Brasil com as regiões que nós temos. Nós temos as regiões Sudeste, Centro-Oeste, e isso se assemelha um pouco às comunidades autônomas aqui da Espanha, porém, ao contrário do Brasil, onde essas regiões são apenas geográficas, aqui essas comunidades autônomas têm poderes, elas têm presidentes, então dentro de uma comunidade autônoma existem várias províncias, que seriam os estados aí do Brasil, e essas comunidades autônomas aqui, como o próprio nome diz, autônoma, ela tem muito poder para determinar algumas coisas. Então as regras podem variar um pouco de acordo com cada comunidade autônoma. Aqui na Espanha, a educação é obrigatória a partir dos 6 anos até os 16 anos de idade. E a primeira fase de educação aqui é chamada educação infantil. A educação infantil é dividida em 2 ciclos. O primeiro ciclo são para as crianças de 0 a 3 anos, são as creches aí do Brasil, e o segundo ciclo de 3 a 6 anos. Tanto o primeiro ciclo quanto o segundo ciclo não são obrigatórios, mas aqui na Espanha ele é totalmente recomendável. É aquela fase que a criança está na descoberta, está desenvolvendo aí a coordenação motora, então eles recomendam muito que, embora não sendo obrigatório, os pais coloquem as crianças o quanto antes na escola. Inclusive, nós percebemos muito isso aqui com a nossa filha. Ela tem 4 anos, ela entrou na escola com 3, e nós percebemos hoje o desenvolvimento que ela teve na escola, e mesmo que assim, não sendo obrigatório, se ela fosse entrar na escola com 6 anos para começar a ser alfabetizada, nós achamos que ela ia estar um pouco atrasada em relação às outras crianças, um pouco defasada, porque hoje assim, ela já identifica letras, ela já está começando a ler as primeiras palavrinhas, ela já identifica a letra inicial de cada palavra. Então, assim, é um desenvolvimento muito grande que ela teve nesse período, que não é interessante você retrasar. Tem algumas... Eu tenho uma amiga que ela já tem filhos maiores já, e ela sempre fala para mim, Luciana, vai já incentivando a sua filha a ler, mesmo pequenininha, porque quando ela tiver 6 aninhos, que ela entrar na fase primária, que é a fase seguinte, ela já tem que saber ler. Então, assim, como que uma criança vai chegar primeiro dia na escola já sabendo ler? Então, essa fase que não é obrigatória é muito importante. Terminada a fase da educação infantil com 6 anos, a criança passa para a etapa de educação que sim é obrigatória. Como a Lu disse, dos 6 aos 16 anos a educação é obrigatória, e essa educação obrigatória também se divide em 2 etapas. A primeira é a etapa primária, que vai dos 6 até os 12 anos, e nessa fase a criança vai ter contato com a matemática, ciências sociais, língua espanhola, língua estrangeira, que corresponde mais ou menos às matérias que a criança tem aí no Brasil, naquele ciclo 1 do ensino fundamental, que vai de 1ª até a 5ª série. A segunda parte da educação obrigatória aqui da Espanha é chamada de ensino superior obrigatório. Eles chamam aqui carinhosamente de ESO, que é a abreviação. Essa etapa de ensino tem duração de 4 anos e vai dos 12 até os 16 anos. Isso.
Passados 3 anos nessa educação secundária, já no último ano, os adolescentes precisam escolher já se eles têm intenção de cursar uma faculdade ou se vão fazer um curso superior. E aí, nesse último ano, o ensino já vai voltado, já vai mais direcionado para o que o adolescente quer fazer. Então, algumas matérias vão ser iguais para todos os alunos e outras matérias já vão ser direcionadas de acordo com a opção de cada aluno. E agora voltando para uma fase de ensino que também não é obrigatória, porém é muito recomendável, e 65% dos alunos que terminam o ESO, que é essa educação secundária, elas optam por esse tipo de educação, é chamado bacharelato. Ela não é obrigatória, como eu já falei, ela corresponde mais ou menos ao ensino médio no Brasil, só que aqui tem uma duração de apenas 2 anos. Esse ensino é voltado para aqueles alunos que têm intenção de entrar numa faculdade, seja pública ou privada, porque é um ensino totalmente preparatório para entrar numa universidade. Uma curiosidade interessante do bacharelato é que ele já é direcionado para o curso que você quer fazer na faculdade. Então, se a pessoa vai fazer um curso da área de exatas, o bacharelato dela já é todo voltado para essa área. Lógico que existem matérias básicas que são comuns a todos os cursos, mas ele já tem um direcionamento. E isso eu lembro que meu pai comentava, minha mãe, que antigamente no Brasil era assim também. Quando terminava a etapa obrigatória, eles já iam se direcionando. As pessoas que iam continuar estudando eram direcionadas para o científico ou para a parte de humanas, já de acordo com o que a pessoa queria fazer de faculdade. Antes de passar para o próximo tipo de ensino aqui da Espanha, a gente gostaria de fazer uma pergunta para você. Já está inscrito aqui no nosso canal? Porque aqui no Habla Galera, assim como a educação aqui da Espanha, é de graça e informa bastante, ensina muito para você. Então o nosso objetivo aqui é ajudar as pessoas que querem morar na Espanha, e se você puder se inscrever aqui no nosso canal, vai ajudar bastante a gente. Agora que você já foi lá, já se inscreveu aqui no nosso canal, muito obrigado. Vamos falar sobre o próximo nível de ensino aqui. Na verdade, não é um nível, né? Ele é um ensino profissionalizante de grau médio, que ele é feito aí no mesmo tempo do bacharelato, ou o aluno escolhe o bacharelato ou o ensino profissional de grau médio. E ele é escolhido por cerca de 35% dos alunos que concluem o ensino superior obrigatório, e ele já é para aquelas pessoas que têm mais pressa de começar a trabalhar, que não pensam em cursar uma faculdade no curto prazo, que querem já pegar o diploma e já entrar no mercado de trabalho. Então ele vai estudar aí 1 ano e meio a 2 e já sai daí provavelmente encaixado no mercado de trabalho com uma formação profissional. E agora nós falaremos sobre os tipos de colégios que existem aqui na Espanha. Conforme nós já adiantamos lá no vídeo, onde nós falamos sobre as 10 vantagens de morar na Espanha, que para quem ainda não viu, nós vamos deixar aqui nos cards, aqui na Espanha existem 3 tipos de colégio. O primeiro dele é o colégio público. Ele é totalmente financiado pelo governo, porém administrado por cada comunidade. Ele não é totalmente gratuito para aquelas famílias que vão precisar deixar as crianças o dia todo na escola. Ou seja, se você não conseguir buscar o seu filho para almoçar em casa, você vai ter uma despesa com o comedor, que é o que eles chamam aqui, que é quando a criança fica para comer na escola. A merenda aqui não é gratuita nos colégios públicos. É isso, e tem também aqui, por exemplo, se você não tem condições de buscar o seu filho no horário que ele sai da escola, você pode deixar ele na escola por um período maior. Mas isso também tem um custo. Existe aí os períodos adicionais tanto de manhã, porque o horário começa às 9 da manhã, mas se você precisa deixar ele na escola antes das 9, e se você precisa deixar ele na escola depois das 2 da tarde. Então, para tudo isso, são custos que vão sendo acrescentados aí. Então, se você precisa de um serviço, é um valor. Se você precisa do comedor, vai somando com aquele outro serviço. E se você precisa deixar pela tarde, vai somando cada um desses serviços. Você paga um valor, por exemplo, depois do comedor. O horário normal da escola é até às 14. Das 2 às 3, elas almoçam. Das 3 às 4 tem um período aí de descanso, mas elas ficam assistidas, monitoradas por alguém da escola. E das 4 às 5,
você pode optar por qual atividade você quer que o seu filho faça nesse período. Então, assim, você paga por um serviço estendido para que o seu filho fique na escola até mais tarde, mas você está também investindo nela, porque tem aulas de patinação, futebol, balé, enfim, depende muito aí de escola para escola, mas sempre tem atividades muito bacanas para você optar aí para o seu filho. Apesar do ensino ser público e existirem essas cobranças aí de taxas por atividades extras, se a pessoa comprovar que ela não tem condição de pagar isso e tem a necessidade do serviço, aqui existe algo que eles chamam de beca, que seria semelhante à bolsa no Brasil, né? Então você pode solicitar uma beca e se eles concederem para essa pessoa, não tem a necessidade de pagar por esses serviços. Um outro gasto que você também vai ter tendo seu filho no colégio público é de material escolar. Isso também varia um pouco aí de escola para escola, mas fica em média €70, é um valor que você paga apenas uma vez, que é geralmente no comecinho do curso, e aí esse valor ele é distribuído, ele é utilizado durante todo o ano. Caso falte, a professora vai comunicar, mas também se sobrar, ela guarda esse dinheiro e utiliza no ano seguinte. Então ela acompanha, controla direitinho e vai sempre informando as famílias de como está esse saldo. Geralmente sobra para o ano seguinte. E a professora controla porque assim, aqui a mesma professora fica com a turma dos 3 até os 6 anos. Isso é bem legal, né? Porque a criança cria um vínculo, está bem acostumada com a professora e ela também faz essa gestão aí do dinheiro. Como não muda a classe, ela pode continuar utilizando os mesmos recursos. Aqui na Espanha, entre o colégio público e o colégio privado, existe um que está aí no meio do caminho, que eles chamam de colégio concertado. Ele é um colégio administrado por uma instituição particular, porém que o governo subsidia uma parte, o governo investe nesse colégio. Então a mensalidade que os pais precisam pagar nesse colégio, ela é menor do que a mensalidade que teria que pagar num colégio privado. A diferença desse colégio para o público, para o totalmente público, é essa, de que tem uma mensalidade e também precisa comprar mais livros, mais materiais escolares e também o uniforme, porque no colégio público o uniforme não é obrigatório, mas no concertado eles têm aquele uniforme de filme, que o aluno vai de calça, vai de camisa para a escola, né? Então ele tem todo esse uniforme e é obrigatório, então é um gasto um pouco maior. Pela experiência própria que nós tivemos, porque o Tavinho ele estava num colégio concertado e nós tivemos que comprar uniforme para ele, gastamos aí em média de 150 a 200 euros, pensando que na troca, né, você não pode comprar só uma calça, uma camiseta, uma blusa, então assim, pensando em trocas aí para a semana inteira. Também tem o uniforme de educação física, né? Não é só o uniforme de ir para a escola. Então são 2 uniformes. Um que você vai usar 4 dias na semana e o dia da educação física tem um uniforme específico. Então o gasto fica em torno de 150 a 200 euros. Também vai variar um pouco de escola para escola, mas é só para vocês terem uma ideia. E o terceiro tipo de colégio são os colégios particulares, totalmente pago pelas famílias. Esse tipo de colégio também é obrigatório o uso do uniforme, os materiais costumam ser mais caros, as mensalidades não são tão acessíveis quanto os concertados, mas a vantagem do colégio particular são os horários. Por mais que os colégios públicos e concertados eles tenham esse horário estendido, eles tenham um horário que adapta um pouco a rotina das famílias, os colégios particulares eles ganham nesse quesito. Você pode deixar o seu filho ainda mais cedo e buscar ele ainda mais tarde. Então, às vezes as famílias acabam optando por esse tipo de colégio porque é uma necessidade, é o que eles precisam por conta do trabalho. E aí, tá gostando do vídeo? Então deixa o seu like aí pra gente saber que esse conteúdo está sendo bom para você. E agora que nós já falamos sobre as etapas do ensino aqui da Espanha, já falamos sobre os tipos de colégio, vamos fazer uma comparação aí, colocar quais são as principais diferenças entre as escolas, entre o ensino aqui da Espanha e o do Brasil. A principal diferença é o ano letivo. O ano letivo aqui, diferente do Brasil, que começa lá em fevereiro ou finalzinho de janeiro e vai até dezembro, aqui
o ano letivo começa em setembro. Ele é igual o calendário mais ou menos aí do futebol europeu, né? Que começa sempre em setembro e vai até junho. E é a mesma coisa nas escolas. Então, quando a pessoa vai se referir aqui ao ano letivo, ele sempre vai falar o ano de 2018, 2019, 2020, 2021, porque o período letivo compreende 2 anos. Bom, sendo diferente o ano letivo, obviamente o período de matrícula também é diferente. Nós até fomos surpresos aqui porque nós pensamos assim, se a gente vai chegar em maio e as aulas começam só em setembro, vai dar tempo tranquilo de matricular, tudo certo. Mas nós chegamos em maio, já tínhamos perdido o período de matrícula. Isso não quer dizer que o seu filho vá ficar sem estudar caso você perca o período de matrícula, como foi o nosso caso. Aqui, esse período vai de fevereiro até os primeiros dias de maio, então por muito pouco a gente teria pego, mas chegamos aqui no dia 20 e não conseguimos. A nossa filha não ficou sem estudar, porém nós já tínhamos pesquisado alguns colégios, e você fica muito limitado, porque eles vão colocar o seu filho onde tem vaga, onde sobrou vaga. Às vezes você não consegue vaga no colégio que você escolheu, mas sem estudar o seu filho não vai ficar. O período de férias aqui da Espanha também é diferente do Brasil. Aqui nós temos as férias no final do ano, são apenas alguns dias aí, são chamadas as férias de inverno. Ela vai mais ou menos do dia 20, 22 de dezembro, até dia 7, 8 de janeiro. Então aí são 15, 20 dias apenas no final do ano. E depois as férias de verão, que são ao final do curso. O curso termina em junho, finalzinho de junho. Então as férias vai de junho até setembro, onde se inicia o calendário letivo novamente. Algo que nós observamos aqui, que a gente achou interessante, é que assim, existem muitas escolas, então quase sempre a criança consegue estudar perto de escola. Inclusive eles dão preferência nas escolas para os alunos que moram no entorno. E isso a gente percebe na hora da entrada ou da saída, onde a gente vê que praticamente todos os pais vão buscar os filhos a pé. Então, diferente do Brasil, onde tem uma escola, tem uma concentração de carro e tudo, aqui não. Aqui o pessoal está sempre ali parado na porta da escola a pé, porque é muito perto. A nossa filha mesmo estuda numa escola que está a 1 quadra de casa, sabe? Muito perto. Dá 3, 4 minutos caminhando. Às vezes a gente fala assim, para sair com muito tempo, a gente sai 5 minutos antes do horário de entrada. E logo depois você anda mais um pouco, você já vê outro colégio que atende as crianças daquela região. E isso cria algo legal que a gente também, assim, as crianças moram todas perto, então facilita, você sai para passear com a sua filha na rua, ela encontra um coleguinha da escola, sabe? Então isso é outra coisa bacana das escolas aqui. É verdade, assim, cada quadra tem uma escola para atender aquele quarteirão, é quase que isso. Acho que você, está assistindo esse vídeo até agora, deve estar com a pergunta aí na sua cabeça, mas e a qualidade do ensino? Qual que é a diferença? Se nós estamos fazendo aqui uma pequena comparação entre o Brasil, o ensino do Brasil e o ensino da Espanha, não tem como não comparar a qualidade. Existe um ranking que é feito com uma metodologia comparando a educação de vários países para medir o nível entre eles. Essa metodologia se chama PISA. No ano de 2018, que são os dados mais recentes que a gente encontrou, a Espanha ocupava o 35º lugar, né, enquanto que o Brasil ocupava a 70ª posição. Levando em consideração que 79 países foram avaliados, então assim, o Brasil estava lá bem perto dos últimos. Então assim, falando de qualidade, ensino público versus ensino público, a Espanha ganha em disparado, sem dúvida. A gente pode notar isso pela educação que os nossos filhos estão tendo. A gente está muito impressionado, assim, principalmente com a nossa filha que é pequena. Eu, pelo menos, não imaginava que uma criança de 4 anos já teria condições de saber e fazer coisas que ela, com essa idade assim tão pequenininha, já conhece. Então, assim, o ensino aqui é realmente de muita qualidade e nós não temos nenhuma queixa até o momento. E assim, não é só nessa questão de alfabetização, igual a gente falou lá no começo, que reconhece as letras, já sabe as iniciais. Não é só nessa questão. É a questão também do inglês, o quanto que ela, com 4 anos aqui, já teve aulas de inglês, de já reconhecer palavras em música, de já saber, sabe, fazer ligação
essa palavra é tal coisa, isso se fala assim, né? Já conta até 10 em inglês, já sabe todas as cores, sabe os dias da semana, sabe falar o clima em inglês. Então, assim, nem acho que uma criança de 12, 13 anos no Brasil, com aquele inglês que a gente recebe na escola, a gente mal aprende a contar até 10. Eu, pelo menos, estou falando pela minha experiência. A minha é igual, e ela já forma frases, já explica algumas coisinhas em inglês, isso é muito legal. Outra coisa também que a gente repara aqui, eles têm uma aula que se chama psicomotricidade, que seria a educação física do Brasil, né? E como que ela chega em casa e ela repete os exercícios que ela faz na escola, de aquecimento, de alongamento, são coisas assim que não é necessariamente a educação, o ler e escrever, mas que faz muita diferença na formação como um todo. E agora fazendo uma comparação entre os colégios aqui da Espanha, comparando o público com o concertado, com o privado, qual seria a melhor opção para você matricular o seu filho? Na nossa opinião, a gente acredita que é muito uma questão de gosto. Nós sabemos que aqui na Espanha tem colégios públicos muito bons, tanto quanto concertados e privados. Então é mais uma questão de gosto de cada família, com o que cada um está disposto a investir o seu orçamento, a necessidade pela questão dos horários que nós já explicamos. Então, assim, é realmente uma questão de gosto, porque na qualidade do ensino, eu acho que todos eles estão na mesma linha. Uma diferença, aí sim, comparando com o Brasil, uma diferença no Brasil é que a gente já tem um pouco aquela mentalidade que, assim, você precisa pagar o colégio particular para o seu filho para ele ter uma boa educação. Aqui é uma opção, não é uma necessidade. Então, se você sabe que se você mandar o seu filho para uma escola pública, ele vai estar recebendo uma educação tão boa quanto o particular ou, em alguns casos, até melhor. E tem outra preocupação no Brasil também. Quando a gente escolhe um colégio particular, a gente pensa também em segurança. Infelizmente, a gente escuta muitos absurdos aí que acontecem nos colégios públicos. Então, às vezes, a gente pensa não só na qualidade do ensino, mas também na segurança dos nossos filhos. E às vezes é isso. A gente sabe que a gente está tirando de outro lugar para poder dar esse estudo para o nosso filho, né? Deixando, não é uma coisa do tipo que você pode fazer porque está sobrando, não. Você deixa de fazer outras coisas para poder pagar a escola. Então, aqui nesse caso, você pode priorizar outras coisas, porque o seu filho vai ter uma educação de qualidade. E outra diferença é que aqui na Espanha a gente não nota tanto a desigualdade social. Então, numa mesma escola, estuda o filho do empresário, estuda o filho de um pedreiro, e não é desmerecendo nenhuma profissão, todas as profissões são dignas, mas a gente sabe que socialmente, culturalmente falando, existe uma diferença, né? O filho do empresário e o filho do pedreiro. Então acaba que no Brasil o filho do empresário vai para uma escola boa, o filho do pedreiro vai para uma escola que não tem a mesma qualidade, e eles nunca vão competir em pé de igualdade. São dois mundos que nunca se misturam, na verdade. Assim, os dois filhos desses profissionais distintos, no Brasil, eu acho que eles não frequentam até os mesmos lugares, as mesmas escolas, tem bem essa divisão marcada. Aqui não tem essa divisão e isso já começa de pequenininho na escola. A tua melhor amiguinha pode ser, enfim, filho de empresário, enquanto que você é filho do pedreiro, como ele falou. É isso, tem desigualdade social, tem diferença, tem rico, tem pobre, tem muito rico, mas assim, a desigualdade social é menor do que no Brasil. Falando agora um pouco sobre a adaptação das crianças estrangeiras aqui na Espanha. Tudo que nós estamos falando aqui é com base na nossa experiência, do que nós temos vivido aqui e também das pessoas que compartilham as experiências delas com a gente. A nossa experiência de adaptação com a nossa filha foi muito tranquila. Ela chegou aqui com 2 anos e já entrou na escola um pouquinho depois que nós chegamos. O período letivo já começou em setembro. Ela não tinha tido contato com nenhuma criança, às vezes brincava no parquinho, mas assim, não tinha tido contato para dizer assim, já sabia um pouquinho de espanhol. Então ela começou realmente do zero, tanto pela questão de alfabetização quanto o idioma. E foi muito tranquila. Eu não sei se foi sorte, a professora que é a professora dela, não sei se assim nós tivemos a sorte de ter uma pessoa muito bacana, mas eu acredito que não, porque todo mundo realmente comenta que assim, eles são muito próximos,
eles comunicam bastante com a família, principalmente quando vê que é uma criança que acabou de chegar, então eles têm muita paciência. Com a nossa filha foi muito legal, a professora estava sempre em contato, estava sempre dizendo, olha, ainda custa um pouquinho para ela, ela fica mais reservadinha num canto, dá para perceber que o idioma é uma barreira, é algo que limita ela a se entrosar mais com as crianças, mas ela sempre ia comentando os avanços, ia pedindo para a gente falar um pouquinho com ela em espanhol em casa para ajudar. E aí, por fim, passado alguns meses, ela já estava super integrada, então foi muito tranquila, pelo menos com ela, que chegou aqui bem pequenininha. A Espanha é um país que recebe muito imigrante, tem muita gente de outros países morando aqui, então assim, eles já estão um pouco preparados aí para esse tipo de situação, né? Para fazer essa integração da criança, para dar esse suporte, né? No caso do Otávio, ele já chegou aqui alfabetizado, ele veio para cá com 15 anos, mas ele não sabia falar o espanhol. Então nós precisamos ir até a comissão de escolarização para poder matricular ele, porque também estava fora do período de matrícula, e eles determinaram que ele iria para uma aula que aqui eles chamam de classe de enlace, né? É uma aula de adaptação. Ela tem uma grade de 9 meses, mais ou menos, aí a depender do desenvolvimento do aluno, que ela é só pro espanhol. Então o aluno vai ficar nessa classe estudando gramática, verbo, aprendendo a língua, para quando ele for para a classe que corresponde à idade dele, ele já está dominando o idioma. E durante essa classe de enlace, nessa adaptação, ele todos os dias, ele ia às últimas aulas, né? Ele ficava cerca de uma hora e pouco, já na sala de aula, que era a correspondente à idade dele, a sala que ele ia estudar. Isso para ir podendo fazer a integração já com os alunos, para ir sentindo como que era o curso normal. Então, ele fez todo esse período de adaptação, terminou o período e iria começar, então, as classes normais, né? Já a classe correspondente ao quarto ESO, que era da idade dele. Mas aí ele decidiu que queria voltar para o Brasil, então ele voltou, né, foi para o Brasil e vai continuar os estudos dele lá. Mas se ele tivesse ficado aqui, ele ia continuar agora no quarto ESO. Uma coisa que quando foi para ele vir, a gente pesquisou e não encontrou muita informação, e é legal de falar, foi que mesmo como a gente não encontrou muita coisa, a gente trouxe toda a documentação do Brasil dele, né, o histórico escolar da escola, tudo, mas aqui não foi necessário. Eles colocaram ele na classe que corresponde à idade dele. Então, olha lá, ele tem 15 anos, ele teria que estar fazendo o quarto ESO. Então, ele vai estudar nessa classe. Mas isso é para a comunidade de Madrid. Essas regras, como nós já dissemos, muda de uma comunidade para outra, então nós não sabemos como que isso funciona em outros locais. Uma preocupação que nós tínhamos no caso dele, quando foi para ele vir para cá, era a questão de adaptação social, né? Não só a adaptação à educação, à escola, mas uma adaptação social, porque já é adolescência, é uma fase mais complicada, então você não sabe se seu filho na escola vai sofrer bullying por não ser daqui, por não saber falar o idioma, então isso preocupava muito a gente. E pelo que nós conversamos com ele, que ele sempre relatava pra gente, ele não teve esse problema, ele foi bem aceito pela turma, o pessoal vinha conversar com ele, para que sabia que era brasileiro já se interessava, puxava assunto de futebol, já queria saber se jogava futebol e tal, e sempre chamavam ele para sair, ele sempre estava aí com um grupinho de amigos. Foi um pouco afetado porque foi um ano totalmente atípico aqui pelo coronavírus, passou praticamente mais tempo dentro de casa do que na escola, mas pelo menos essa parte de ser bem recebido, de ser acolhido pelos alunos, também nós não temos o que reclamar. É verdade, a paciência dos professores, pelo que ele comenta, foi tudo muito bacana, eles foram muito receptivos com ele. Bom, depois de tudo que nós falamos, tudo que explicamos, os comparativos, onde você matricularia o seu filho? Deixa aí nos comentários pra gente. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, porque aqui nós temos vídeo todas as semanas. Mais uma vez, obrigada por nos assistir até o final e nos vemos no próximo vídeo.